Como todos aqui bem sabem, nós temos estudado sobre os compromissos da igreja e é extremamente importante, irmãos, eu gostaria de ressaltar isso, extremamente importante que a gente atente para a praticidade do teor desse estudo. A necessidade que a igreja tem de ser realmente comprometida. É uma coisa que eu sempre primei em dizer para uma pessoa se ela manifesta qualquer interesse de fazer parte da igreja. A partir do momento que você quer fazer parte da igreja, é porque você está assumindo compromisso. Isso requer responsabilidade. Primeiramente, nós temos um compromisso com Deus. Amém? Nós temos um compromisso. Olha, a questão da salvação, Jesus tratou assim como a aliança. Ele fala sobre o seu sacrifício como a nova aliança, testamento. Na verdade, quando você firma uma aliança, isso quer dizer um compromisso. Deus firma um compromisso com o seu povo de justificar, de salvar, redimir, santificar. E esse povo assume um compromisso de servir, de adorar, de amar ao seu Senhor. Mas no que diz respeito à igreja, nós podemos dizer assim, que funciona de uma maneira um pouquinho mais... Nós podemos ver isso de uma maneira um pouquinho mais ampla. Por quê? Nós temos um compromisso também mútuo entre nós. Porém, esse compromisso é feito diante do Senhor. Certo? Então, quando você pede para fazer parte dessa igreja, quando você diz, eu quero ser batizado, eu quero ser recebido, você tem que estar consciente de que existe um compromisso que você está afirmando. Eu quero participar mesmo da vida dessa igreja. Eu quero estou disposto a assumir compromissos junto com esses demais irmãos aqui, diante de Deus. Todos nós que estamos aqui, fazemos parte dessa igreja, devemos ter esse entendimento, esse pensamento. Então, a gente já estudou sobre o compromisso de cooperação, extremamente importante, a gente tem que trabalhar junto em todos os sentidos, amém? Cooperar, trabalhar junto. Não é deixar uns carregarem o peso e a gente só ficar desfrutando. A igreja é para todos trabalharem na medida da sua condição, claro. Mas como nós vimos no estudo, na mensagem do irmão Guilherme essa manhã, cada um de nós realmente tem que dar o melhor de si. Cada um de nós deve fazer como aqueles atletas. Tem que fazer tudo para ser o primeiro. Para ser o campeão. Nós temos um compromisso de amor que muitas vezes é difícil, mas a gente nunca pode perder de vista o que Jesus mesmo fez, morrendo por nós, sendo nós ainda inimigos dele. Jesus morreu por pessoas imperfeitas como eu e você. Ele deu a maior prova de amor que alguém pode dar. E nós somos ensinados por ele e requeridos por ele, é um mandamento do Senhor. Foi uma das coisas que a gente enfatizou quando estudou esse compromisso. Não é um opcional, é um mandamento do Senhor, que nós amemos uns aos outros. Mas aquele irmão... Compromisso de amor é mesmo amar pessoas imperfeitas. Certo? E nós somos imperfeitos. Bastante. Alguns mais, outros menos. Tirando eu, assim, que sou quase perfeito,
brincadeirinha, né? Às vezes a gente se olha, eu não sei qual o exame que vocês fazem, né? Mas a gente vê tanta imperfeição que realmente é levado a pensar como Paulo. Eu sou o maior dos pecadores, sou o pior. Mas nós temos esse compromisso de testemunho, compromisso de estar testificando, né, através das nossas vidas sobre Cristo para o mundo, lembrando aquela coisa, onde eu estiver, eu sou a cara da igreja que eu faço parte. As pessoas identificam o que a igreja é, o que ela prega, o que ela vive, através de nós, né? Se alguém me conhece, não conhece nenhum de vocês, a ideia que eles fazem da igreja é através de mim. Então nós carregamos essa responsabilidade também. É um compromisso. E, atrelado a tudo isso, a gente está vendo o compromisso de santidade particular e doméstica, que é aquele compromisso de que cada um realmente busque a santificação da sua vida pessoal. Nós começamos a ver esse compromisso na semana passada, e nós vimos como é que nós podemos realmente buscar e encontrar santificação para nós. Então, relembrando, como nós podemos ser santos? Tem jeito de ser santo sem a palavra de Deus? Não tem. Não tem. Se eu e você não buscarmos o conhecimento, o entendimento e a prática da palavra de Deus, nunca nós vamos ter santidade prática. Santificação é uma questão, assim, existem dois aspectos dela. Existe a santificação no sentido mais explícito, que diz respeito à separação. Essa santificação é operada por Deus mesmo, em Cristo. Nós somos santificados em Cristo, no sentido de que a partir do momento que foi gerado em nós a fé no Senhor, o arrependimento dos nossos pecados, nós já fomos separados para o Senhor. A palavra santificado quer dizer isso, né? Alguma coisa separada, consagrada para Deus. Tá certo? Mas existe um aspecto da santificação que não ele vai um pouco além. Porque se eu fui separado, consagrado ao Senhor, é para uso do Senhor. Então isso tem que ter um sentido prático também. Isso é extremamente necessário na vida da igreja. Muita gente vive nas igrejas, irmãos, só de aparências. Há um tempo atrás, o irmão Daniel fez uma pregação muito boa aqui sobre esse aspecto, né? Aparências... Eu não lembro agora o contraste, mas ele abordava justamente essa questão. Como é que nós vivemos? Nós vivemos de aparência ou de uma religião verdadeira, né? O exercício de uma fé genuína, sincera, legítima. Infelizmente, isso acontece nas igrejas, muita gente vivendo só de aparências. Uns porque não são mesmo convertidos, outros porque, apesar de convertidos, se acomodam, não buscam a palavra de Deus, caem numa mornidão que é realmente repugnante ao Senhor, e isso causa imensos prejuízos à vida da igreja.
Eu imagino que quando a gente ingressa na igreja, numa igreja de Jesus Cristo, todos nós queremos ver o progresso dela. Progresso espiritual. Vocês querem ver essa igreja crescer? Vocês querem ver essa igreja unida? Vocês querem ver essa igreja realmente servindo ao Senhor, fiel? Tudo isso depende de cada um de nós cumprir o nosso compromisso. Na semana passada nós vimos uma passagem só, né? Lá em Timóteo. Então, como a gente tem feito aqui, nós vamos só reler 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Nós vimos então a razão básica de que o nosso compromisso de santificação, santidade pessoal, particular e doméstica, ou seja, responsabilidade de santidade minha e do meu lar, passa por isso. Nós temos que buscar realmente a palavra de Deus. Porque toda a Escritura, e nós relembramos que a Escritura aqui é uma referência à palavra inspirada de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada. Foi ditada por Deus. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus, notem, homem aqui não é o varão, mas é a pessoa, né? Não é aqui a palavra grega pode ser traduzida para homem, pode ser andros, que é o homem, o macho mesmo, ou anthropos, que é a espécie humana, né? Usando assim termos homem e mulher. A referência aqui é justamente porque todo o ser humano que pertence a Deus seja perfeito, né? Homens e mulheres, e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência dentro do nosso compromisso de que nós precisamos da palavra de Deus. Deus deixou a sua palavra para nós com essa finalidade. O teor principal, central da Escritura é Cristo. Amém? Ela apresenta o Salvador do começo ao fim. Sempre ele é enfatizado. Ele é revelado desde as primeiras páginas lá do Antigo Testamento até as últimas de Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está mostrando o Salvador. Mas grande parte dela, e tanto no Velho Testamento quanto no Novo, Deus deixou para a instrução do seu povo também. Não é só para apresentar Cristo para aquele que ainda não é convertido. O apóstolo Paulo mesmo, ele testifica a respeito do Antigo Testamento de que as coisas que tinham sido deixadas eram para nosso exemplo, para nosso ensinamento. Ou seja, até os casos narrados na Escritura do Antigo Testamento, Adão, Abel, Caim, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, tudo que está lá, os juízes, tudo aquilo foi deixado para a nossa instrução. O descrente pode encontrar ali Jesus, e o crente, além de reconhecer o seu Salvador nas Escrituras, ele é instruído quanto à prática. Nós olhamos para a vida de Davi,
e vemos os acertos e os erros de Davi. Nós vemos ali na vida de Davi o que Deus requer de nós. Quanta coisa preciosa é ensinada para nós ali. E no Novo Testamento, então, nós temos as cartas, principalmente, que são extremamente instrutivas. Elas são orientadoras para a nossa vida de como a igreja deve ser coletivamente, como cada crente deve se comportar. Olha, então, a gente precisa ler a Bíblia toda. Amém? A gente precisa ler ela. Por quê? Deus inspirou esses homens para escrever. É isso que Paulo diz para Timóteo. A Escritura é divinamente inspirada. Deus inspirou esses homens, né, para nos falar de uma maneira que ela é proveitosa para nós, crentes, para sermos ensinados, corrigidos, redarguidos, né? E também corrigidos. Eu estou usando redarguidos aqui, usando a versão antiga. Repreendidos. Então, a gente fez ênfase a isso, né? Primeiro você é ensinado, depois você já aprendeu, mas ainda negligencia, esquece, está fazendo errado, você vai ser repreendido, e aí você é corrigido. Quer dizer, uma repreensão é, você está fazendo errado. A correção é, o jeito certo de fazer é esse. Então Deus nos educa, isso é educação. Ele nos educa espiritualmente, conforme a vontade dele, para nós fazermos toda a vontade dele, para que o servo de Deus, o homem de Deus, seja perfeito, completo e perfeitamente, quer dizer, totalmente instruído. Tudo que nós precisamos de instrução para vivermos como Deus quer que nós vivamos aqui, nós encontramos na palavra dele. Ele inspirou esses homens para isso. Amém? Então, eu preciso da palavra de Deus. Nós não vamos encontrar isso em nenhum outro lugar, irmãos. Como eu disse, nós podemos ler bons livros, que até podem nos ajudar. Precisa tomar cuidado se esses livros não estão atrapalhando, né? Mas eles não vão cumprir o efeito da Bíblia. Aliás, o bom livro é aquele livro que enfatiza as verdades da Bíblia. Livro que inventa outras verdades é herético. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós vamos para o segundo versículo aqui, tá? Agora em 1 Pedro 2:2. Aqui também nós vamos encontrar Pedro falando sobre a necessidade da palavra de Deus. Ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos recentemente, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmãos, como nós precisamos da palavra de Deus para crescer. Então, por isso eu disse que é extremamente importante que cada membro da igreja tenha conhecimento disso e tenha consciência. Eu preciso beber desse leite para que eu possa adquirir maturidade. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Eu já falei isso algumas vezes, irmãos. A gente vê pessoas que se convertem, pessoas que têm bagagens diferentes, características diferentes. Então tem pessoas que vieram de uma vida assim totalmente mundana. E tem aquelas pessoas que já vieram de um lar cristão, já vieram, né, tiveram uma boa educação, uma boa orientação. E tem pessoas que se convertem desses dois tipos, de um extremo ao outro. Então, é até natural a gente encontrar, parece que aquele que já foi criado no meio da igreja, né?
que ele larga na frente. Agora, às vezes isso é ilusório, tá? A gente falou aqui na pregação do Guilherme, de disputa, de corrida. Vocês já viram, né, como é uma corrida atlética no circuito ali no estádio, um circuito oval, geralmente. Então tem as curvas. Quem corre na pista de dentro, a pista é mais curta. Mas vocês já perceberam que na largada eles largam em posições diferentes? Quem já assistiu, lógico que observou isso. Porque eles consideram isso. Aquele que corre na pista de fora, né, que larga daquela pista, que depois de um certo tanto eles podem se unir. Mas aquele que larga na pista de fora, ele está bem à frente dos outros. Então pode criar uma ilusão de que ele tem alguma vantagem. Mas não tem. Aquilo tudo é calculado milimetricamente para que eles estejam todos na mesma distância, na mesma possibilidade. Eles largam juntos, apesar de estarem ocupando pistas diferentes ali, né? E por um tempo parece que aquele que está na pista de fora, ele está na frente. Não, não está. A verdade vai se mostrar ali na frente, né? Depois de cumprir aquela distância que requer essa divisão. Por que isso acontece? Para compensar essas diferenças. Espiritualmente falando, nós temos também diferenças. Então, tem gente que às vezes parece que está largando na frente, mas não é. Porque tudo vai depender realmente do desenvolvimento dele. O desenvolvimento real. Logo vai se mostrar quem está na frente e quem está atrás. Às vezes aquele que veio de uma vida totalmente pregressa, ele tem um desenvolvimento muito maior do que aquele outro que se acomodou, achando que já está bom daquele jeito. Se uma pessoa que teve uma vida pregressa, ele realmente se põe a ler a palavra de Deus, se alimentar dela, ele vai sendo santificado e ele vai crescendo. O que me preocupa, e deve preocupar todos nós, é quando a gente vê alguém que está estagnado. Tá? Me preocupa ver na vida da igreja membros que estão acomodados e que acham que não precisam crescer mais. Paulo falou para Timóteo ali que Deus inspirou a palavra e ela é proveitosa para nós, para nos corrigir, né? Para nos ensinar, repreender, corrigir, nos instruir na vontade de Deus, que é a justiça, visando que nós sejamos perfeitos. Alguém aqui já é perfeito? Alguém aqui pode realmente dizer sinceramente diante de Deus, eu estou completo, cheguei no máximo da minha santificação ou de que alguém como eu possa chegar? Não, irmãos, nós temos que crescer. E precisamos crescer, todos nós. Então, é importante que a igreja tenha essa consciência da necessidade, cada um, de crescer, de progredir, de evoluir na sua santidade diante de Deus, na sua maturidade diante do Senhor. Porque senão, nós vamos ficar acomodados, tá? E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz
a respeito desses casos. Nós temos que ter essa sede, essa fome, que Pedro fala aqui, deseje afetuosamente. Em outras versões, a palavra afetuosamente está diferente. Quem lembra? Ou talvez alguém tenha aqui. Desejai ardentemente. Né? Tá, o sentido fica claro, tanto por uma quanto por outra tradução. Afetuosamente está se referindo à questão de se apegar mesmo àquilo. Ardentemente é aquela coisa intensa. Amar ardentemente é realmente aquela coisa que eu não posso ficar sem. Então ele está dizendo isso, deseje afetuosa, ardentemente a palavra de Deus, daquele jeito. Eu não posso ficar sem. Se a gente ficar sem a palavra de Deus, isso tem que provocar em nós uma sensação de que está realmente faltando. Está faltando uma coisa importante, eu não posso ficar sem ela. Se você parar de ler a sua Bíblia, você para de crescer. Ele diz aqui, o bebê, o menino recém-nascido, ele precisa do seu leite. E nós precisamos do nosso leite racional. Nós precisamos de crescimento. E ele trata aqui como se todos nós estivéssemos no começo, né? Como um bebezinho, como um menino novamente nascido. O importante que é, por esse leite da palavra é que nós vamos crescendo. É por ele que o crente cresce. Semana passada eu enfatizei isso. A gente não pode se satisfazer com uma refeição semanal. Eu vou na igreja, eu ouço a pregação, né? Estudo da manhã, pregação à noite, estudo. Estou alimentado para a semana inteira. A gente fez aquela brincadeira, né? Ninguém chega aqui no domingo, come uma bela lasanha, desfruta, né? Tá alimentado. Ninguém está alimentado para a semana inteira. Mesmo que não tenha mais lasanha durante a semana, ou mais feijoada, seja mais churrasco, sei lá. Qual for sua preferência, mas você vai ter que se alimentar de alguma coisa durante a semana. Mesmo que não seja aquele capricho que teve no domingo lá. Mas você vai ter que continuar se alimentando. Então, ainda que a gente tenha, sim, né? Vamos supor que tivéssemos, assim, pregações excelentes no domingo aqui, isso não é suficiente para nos manter a semana inteira, não. A gente tem que ir complementando diariamente com a palavra de Deus. Quando a gente se acomoda, o que é que acontece? Lá em Hebreus, nós lemos no capítulo 5 a perfeita descrição desse tipo de situação. O autor inspirado por Deus, aqui diz no versículo 12 de Hebreus 12, uma repreensão duríssima, porque ele se dirige a pessoas considerando que elas já são experimentadas, já têm um largo tempo de vivência na fé. E ele diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento.
percebe? Aqui é o caso daquele que se acomodou. Vocês têm que... Parece que geram para estar ensinando, para ser exemplo, mestres para outros, e vocês têm que ser levados ao básico. Tem que ficar ali na mamadeira ainda, espiritual. Parece que vocês não aprenderam nada. O que adianta, né, nós termos um longo tempo de conversão, dizer, eu sirvo a Deus há 10, 20, 30, 40 anos. Se a gente não teve progresso. Se a gente ainda está sendo levado a ter que voltar ali aos rudimentos. Os rudimentos aqui que eu estou falando, são aquelas coisas mais simples, mais básicas da palavra de Deus. A gente já era para estar num nível... Você é capaz de imaginar alguém cursando aí nível superior, na faculdade, e ainda aprendendo a, sei lá, fazer continhas, operações básicas? 5 mais 5 igual a... Você já pensou chegar numa classe de faculdade, né? Entrar na universidade, o que você espera que os alunos estejam fazendo lá? Você não pode imaginar o professor ter que ensinar eles isso. Vamos estudar tabuada. Bom, ninguém mais estuda tabuada, acho, né? Estudam? Com calculadora não precisa mais. Mas a gente... É uma cena inconcebível, não é mesmo? A gente chegar numa faculdade, num nível elevado ali, as pessoas estarem tendo que aprender as coisinhas rudimentares, o básico. Está lá na faculdade, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Não, você imagina que eles vão estar aprendendo coisa já muito mais elevada aqui. Mas às vezes os crentes estão ali, ainda estão estudando tabuada, tá? 30 anos lá já, e ainda tem que ser levado a aprender o básico. Tem que ser alfabetizado ainda. O que é isso? Aqui a palavra de Deus está justamente repreendendo crentes a respeito disso. Vocês já deveriam estar ensinando outros, ser mestres, e estão tendo que ser ensinados as coisas mais básicas, mais fundamentais. O leitinho ainda. O leitinho é bom lá no começo. Como a gente leu na passagem lá de Timóteo. Mas para os experimentados, eles têm que comer comida sólida. Coisa mais substancial, né? O versículo 13 ainda ele diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E aqui está escrevendo o estado de ser infantil, ser criança ainda. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, existe um discernimento maior pelo conhecimento da palavra. À medida que a gente amadurece, nós vamos tendo mais noção das coisas. E aqui ele está falando, não é só conhecimento teórico, teológico. Uma coisa que eu costumo dizer, é extremamente importante que a gente estude doutrina, a teologia em si. Mas toda doutrina traz consequências práticas. Nenhuma doutrina é meramente teórica. Infelizmente, muita gente tem o conhecimento
das doutrinas. Muita gente tem conhecimento histórico da Bíblia. É impressionante. Tem gente que fala de coisas assim da Bíblia que eu fico assim, tem isso na Bíblia mesmo? Tem, a pessoa conhece a história da Bíblia, mas na hora de aplicar na prática os ensinamentos, aquilo não valeu nada. Nada disso está ali por acaso. Deus não quis entreter o seu povo. Deus inspirou não para entretenimento do seu povo. Deus inspirou para que nós fôssemos ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos na justiça. Amém? Então, não leia a Bíblia como um livrinho de história. Nem ensine as crianças, os filhos, como se a Bíblia fosse um livro de historinha. Mostre que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que ela traz na narração de cada história, no ensino de cada doutrina, que ela traz um conteúdo para que nós possamos aprender e crescer diante de Deus. Se nós não fizermos isso para nós mesmos, nós vamos ser incapazes de ensinar para os outros. Mateus 4, para a gente concluir essa parte. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, em um daqueles momentos, na verdade, diante da primeira tentação, a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos de alimento, pão, para viver. Mas o crente especialmente tem que saber que para viver ele precisa de mais do que o pão, mais do que o alimento. Na verdade, existe um alimento mais precioso. Perceberam que essas passagens todas se referem à palavra de Deus como um alimento? É alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. E através do alimento é que a gente cresce. Alguém já disse, né? Existe um lema aí, que nós somos o que comemos. Então, se você tem uma boa alimentação, isso reflete, geralmente, em uma boa saúde. Uma alimentação equilibrada, tem todos os nutrientes que a gente precisa, tal. Geralmente, muitas das nossas deficiências de saúde, muitos dos problemas, vêm de uma má alimentação. Se você se alimenta de coisas contaminadas, se você come excessivamente só um tipo de coisa, né? Tudo isso vai trazer, coisas desse tipo aí vão trazer prejuízos para a sua saúde. Está sabendo disso, né? Mesmo que a coisa seja boa, se você comer demasiado, isso vai fazer mal. Você precisa ter uma boa alimentação, equilibrada. Então, nesse sentido, se você não é problema de obesidade, geralmente, às vezes tem outras razões, mas geralmente obesidade, alguém brinca, né? Alguém é gordo porque que come. Tem pessoas que têm algum distúrbio, a obesidade vem disso, né? Mas a primeira coisa que a gente pensa quando percebe que está, né, ficando meio gordinho, eu preciso fechar um pouquinho a boca, comer um pouquinho menos, mas talvez seja mudar o tipo de alimentação, corrigir algumas coisas. Não é só a quantidade, é a qualidade do que a gente come. Mas isso se reflete também na questão espiritual, irmãos. Um crente fraco denota que ele não se alimenta das coisas necessárias. Ele está se alimentando mal. Talvez ele coma muito. Ele lê muito a Bíblia. Ele ouve tudo que é pregação.
ele assiste vídeos de mensagens, ele lê a Bíblia, ele lê outros livros. Tal. Isso não necessariamente vai redundar em saúde espiritual, se ele não estiver fazendo bom uso. Lembra do que eu acabei de falar? Tem pessoas que têm muito conhecimento histórico, mas eles não estão atentando para os ensinamentos da Bíblia. O que aquilo fala para ele com relação à aplicação prática da sua santidade, do seu modo dele viver, para que ele seja aperfeiçoado diante de Deus. Tudo que a gente lê e ouve da palavra de Deus tem que levar a gente a refletir a respeito disso. O que é que isso está sendo proveitoso para o meu crescimento? Eu já comentei outras vezes. Tem pessoas que falam, nossa, que pregação excelente, nossa, que ótima pregação. E o que você aprendeu? Sei, mas eu sei que foi legal. Então essa não foi uma ótima pregação. Às vezes a ótima pregação foi aquela até que nem foi tão chamativa, assim. Mas ela foi proveitosa porque me ensinou de verdade coisas que eu preciso para a minha vida. Então, o nosso estudo dessa manhã mesmo só vai ser bom realmente para você se você captar o ensinamento e levar alguma coisa de prática. Tá? Então, eu espero realmente que cada um de nós possa, ao final desses estudos dessa manhã, dizer, bom, de verdade eu recebi um alimento. Alguma coisa que está surtindo efeito na minha vida. Vai requerer, vai produzir em mim algum progresso. Se for assim, está valendo. Você pode assistir todos os cultos, mas se não tiver proveito, você está comendo muito, mas comendo mal. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual. E nós somos aquilo que nós comemos. Então, o crente forte se revela quando nós vemos o bom proveito que ele tem da palavra de Deus. Daquilo que está sendo pregado, daquilo que ele está lendo todo dia. Então, nós estamos vendo efeito. Ele está crescendo. A palavra de Deus é para os perfeitos. Não é aquele que não tem mais erro. A palavra perfeito ali é aquele que foi aperfeiçoado em Cristo, é aquele que está realmente buscando as coisas de Deus a cada dia. O conceito bíblico ali apresentado de ser perfeito é esse. A gente sabe que perfeição, no sentido amplo, completo da coisa, nós nunca vamos ser enquanto nós estivermos aqui na carne. Nem Paulo foi. Ele mesmo fala, quem me livrará desse corpo de morte? As coisas que eu quero fazer, não faço. As coisas que eu não quero fazer, eu faço. Porque ele enxergava essa questão. Agora, Paulo era um homem perfeito? A pergunta é capciosa. Nesse sentido bíblico aqui, ele era um homem perfeito, sim. Porque ele estava buscando sempre a perfeita justiça de Deus. Agora, perfeito no sentido de não ter erro, não ter mais nada que precisasse aprender, não. Jesus disse que nós precisamos da palavra que sai da boca de Deus. Nós lemos antes, Deus inspirou. Quando Deus inspira, até essa tradução é errada. Porque inspirar é trazer para dentro, né? Porque a palavra ali tem o sentido mais exato, de que Deus soprou. Ele não inspirou, ele soprou.
quer dizer que ele colocou para aqueles homens a sua vontade para que eles escrevessem exatamente o que ele queria, para o nosso proveito. Então, quando nós nos deparamos com a Bíblia, nós temos que ter consciência de que essa é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Saiu da boca de Deus, provido para o coração de homens que ele separou, que ele preparou para escrever, para que isso ficasse registrado para o nosso ensino. Visando o quê? O crescimento de cada crente. E assim, o bom progresso das igrejas que reúnem crentes verdadeiros, zelosos. O ideal da igreja é que nós tenhamos, todos, irmãos, todos, esse mesmo comprometimento. Amém? Lembra, nós temos um compromisso de buscar essa santidade particular. E ela não é alcançada sem a palavra de Deus. Então, o bem que você faz a si mesmo, ao seu lar e à sua igreja, é que você se alimente da palavra que sai da boca de Deus. Se empenhe nisso. Ah, não tenho tempo. Lembra do que foi pregado hoje de manhã? Aquele que busca o prêmio no estádio, ele de tudo se abstém. Veja, se você não tem tempo para ler a Bíblia, examine o seu dia. Certamente tem alguma coisa que você pode cortar do seu dia para preencher aquele espaço com tempo para ler a Bíblia. Amém? Seja você reduzir o tempo usado numa outra coisa, ou tirar aquilo e... eu vou tirar isso e vou pôr tempo para a Bíblia. Eu gasto 10 minutos, meia hora fazendo isso. Eu não preciso fazer isso. Põe a leitura da Bíblia no lugar. Vamos ser extremamente práticos. Você vai ver que é uma coisa simples que vai fazer diferença na sua vida. Tá? Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça crescer como igreja em santidade. Que isso atinja o nosso lar e que reflita cada dia na vida dessa igreja também.